começar a gravar, vou fazer a pergunta. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos gravar, então, a apresentação da Anne. Tem alguém na sala que se opõe à gravação? Não tendo ninguém que se opõe, então a gente vai dar início à apresentação da Anne. Anne, é com você. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Anne Mello, vou apresentar um artigo em tradução livre que fala sobre a análise da transição de fase termodinâmica de nuvens convectivas rastreadas com base em observações de satélites geoestacionários. Essa é uma apresentação da disciplina Física das Nuvens. Bem, o trabalho está dividido dessa maneira: introdução, dados e métodos, onde estão as observações de satélite, o algoritmo de rastreamento de nuvem, os resultados, onde temos a evolução temporal, a variação da temperatura de glaciação e a análise dos componentes principais, a discussão e a conclusão. Bem, a fase termodinâmica da nuvem, ela afeta as propriedades radiativas da nuvem, o tempo de vida da nuvem e as propriedades dinâmicas. Mas, infelizmente, os processos que determinam a transição de fase ainda são mal compreendidos. E a teoria, as observações e as medidas in situ, elas ainda discordam, isso leva a grandes incertezas. Antes de começar, gostaria só de definir alguns valores, assim como no artigo da Manu, né? Da Malu, esse artigo coloca como abaixo de menos 38 graus Celsius a fase de gelo, acima de 0 graus Celsius a fase líquida, e entre menos 38 graus Celsius e 0 pode ser líquida, gelo ou uma mistura das duas fases. Então, a detecção da transição de fase da nuvem, usando as observações, ela não é trivial. Por quê? As observações in situ, elas fornecem medições de alta resolução, que estão associadas a baixas incertezas, mas é muito difícil ter uma série temporal muito longa, porque os estudos de campanha, no caso, duram poucas semanas ou meses, e eles são limitados espacialmente. Já as observações de satélite têm certezas associadas às medições que são muito grandes. Mas, por outro lado, ao contrário das in situ, elas oferecem medições de longo prazo e conseguem cobrir uma área bem maior. Mas tem a questão também de que as informações só vêm do topo para instrumentos passivos e dos instrumentos ativos só de uma área limitada espacialmente, aí no caso de um feixe de laser ou de um radar. Bem, as propriedades da nuvem, elas podem ser rastreadas ao longo do tempo com satélites, como falei anteriormente, e foram utilizados em diversos trabalhos, aí no caso, para detectar a iniciação convectiva, analisar a evolução dos parâmetros da nuvem, acoplamento de observações de satélite com modelos numéricos. Mas, na maioria dos estudos que vieram antes desse, no caso, os autores falaram que o número de nuvens rastreadas geralmente era inferior a 100. Isso limita muito a significância da análise estatística, né? E tem também o fato dos estudos anteriores não ter focado tanto na transição de fase líquido-gelo e nem ter recuperado as temperaturas de glaciação. Então, esse estudo veio com o objetivo de realizar esse rastreamento das nuvens convectivas de um satélite geoestacionário, focando na transição da fase termodinâmica. E o objetivo dele seria entender quais parâmetros acionam ou inibem a transição de fase. Agora vamos entrar para os dados e métodos. Bem, eles vão usar o sensor, eu vou chamar de Sevire, porque eu não sei muito bem pronunciar o nome, mas eles estão a bordo dos satélites geoestacionários Meteosat de segunda geração, possuem uma resolução espacial de 3 km, resolução temporal de 15 minutos e 11 canais espectrais. Uma série de testes espectrais em função da iluminação para diferentes tipos de superfície, entre outros fatores, foram realizados para detectar as nuvens. Isso resultou em 3 divisões para os tipos de pixels. Um é cheio de nuvem, 2 é contaminado por nuvem, e o terceiro é contaminado por neve ou gelo. Mas nesse trabalho eles utilizaram apenas os pixels cheios de nuvem. Bem, as nuvens são classificadas em 6 categorias: líquido, super resfriado, sobreposição, gelo opaco, cirrus e overshotting. E essas 6 categorias, depois elas foram convertidas em gelo ou líquido, dividiram apenas em uma fase binária, o gelo ou líquido.
A fase do topo da nuvem e a temperatura do topo da nuvem, eles foram recuperados independentemente um do outro, com exceção de que os pixels de gelo são reclassificados como líquidos se a temperatura do topo da nuvem, no caso o CTT, for maior do que 0 graus Celsius. E os pixels líquidos, eles foram reclassificados como gelo se a temperatura do topo da nuvem fosse inferior a menos 38 graus Celsius. Então, foi realizada uma análise da evolução temporal das nuvens, empregando um algoritmo de rastreamento de nuvem. Então, mais uma questão dos autores, que eles falaram que a maioria dos algoritmos, eles requerem uma detecção manual ou são computacionalmente muito caros. Já esse algoritmo utilizado, ele é automático e ele ainda consegue ser utilizado por muito tempo, né, vários anos. E esse algoritmo possui 3 etapas. A primeira é a implementação da identificação do objeto de nuvem. A segunda é a sobreposição do objeto entre 2 etapas consecutivas. E a terceira é a seleção dos casos, que eles vão seguir alguns critérios. A primeira, a implementação da identificação do objeto de nuvem, diz o seguinte, que eles consideram os pixels nublados durante o dia com uma espessura óptica maior do que 0,3, porque assim evitaria problemas associados a nuvens finas ou então alguma contaminação que poderia acontecer pela superfície. Isso está de acordo com Roybal em 2006 e Pletnick e colaboradores em 2014. Eles definiram também que um objeto de nuvem seria um cluster de pixels, onde teria 8 pixels nublados que estariam conectados entre si. E como também eles só estavam interessados em nuvens convectivas que estivessem isoladas, claro, e que estivessem fazendo a transição de fase do líquido para o gelo, eles excluíram as nuvens que tivessem uma quantidade superior a 4.500 pixels, porque aí seria cerca de 112.500 km², porque assim eles conseguem evitar os cirros muito grandes, as bigornas que já foram glaciares. E também os objetos de nuvem precisam ter pelo menos um tamanho de 40 pixels, que é cerca de 1.000 km², porque assim conseguiria garantir que a sobreposição de 2 máscaras de nuvem entre 2 etapas de tempo consecutivas possa corresponder à mesma nuvem. Isso está de acordo com Schroeder e colaboradores em 2009 e Zinner e colaboradores em 2008. E para cada pixel turvo que atendesse a esses critérios que eu mencionei anteriormente, aí sim eles começavam o rastreamento potencial. A segunda etapa, que é a sobreposição do objeto entre 2 etapas de tempo consecutivos. Então, nessa, as medições consecutivas, elas foram analisadas com intervalo de 15 minutos uma da outra, que está de acordo com Maton e Laurent, 2001. Assim, uma nuvem pode ser rastreada temporalmente, desde que as áreas entre 2 etapas de tempo consecutivas possam se cruzar. E para evitar que ocorra divisão ou fusão de objetos de nuvem e acabe distorcendo as estatísticas, eles não consideraram as nuvens onde a variação da área entre essas 2 etapas de tempo de 15 minutos fosse superior a 50%. E se uma nuvem se dividisse e os 2 sucessores não se sobrepusessem em mais de 50% com a nuvem anterior, eles desconsideravam esse caso e continuavam o rastreamento com a célula que mais se sobrepõe à nuvem anterior. E quando não havia pixels nublados, eles seguiam os critérios, né, de sobreposição, eles paravam esse rastreamento e partiam para a próxima nuvem. E o terceiro ponto é a seleção dos casos, seguindo diversos critérios. Então, eles coletavam as propriedades da nuvem do pixel mais frio de um objeto de nuvem para cada etapa de tempo, isso de acordo com Kopman e colaboradores de 2019. Bem, a transição de fase de nuvem do pixel mais frio de líquido para o gelo representa o início da transição de fase termodinâmica da nuvem, no caso que eles estavam rastreando. E com o objetivo de evitar que o pixel mais frio saltasse de uma região de nuvem para uma outra entre 2 etapas de tempo, eles consideravam que apenas nuvens onde o pixel mais frio se move menos do que 20% da área da nuvem nesse tempo consecutivo. Mantiveram também apenas nuvens para as quais observaram uma transição de fase do pixel mais frio e exigiram que nuvens tivessem pelo menos 2 etapas de tempo na fase líquida antes da transição e 2 etapas de tempo na fase de gelo depois da transição. E também excluíram as nuvens onde eles observaram transições de fase, no caso, mais de uma transição de fase, para frente e para trás. Então, eles consideraram apenas as nuvens onde tivesse apenas uma transição de fase do líquido e gelo.
Bem, essa pesquisa foi concentrada no verão boreal, porque está mais sujeito à convecção. Foi uma pesquisa relacionada na Europa, realizada na Europa. Como no verão boreal, né? Então, entre junho e agosto dos anos de 2004 a 2015. E eles rastrearam 796 nuvens. Para cada nuvem rastreada, eles recuperaram a temperatura de glaciação, que eu vou chamar de TG. No caso, ela é a temperatura média antes e depois da transição de fase. E consideraram o tempo entre o último líquido detectado e o primeiro gelo detectado como um tempo de referência T0. Essa figura é a distribuição espacial das nuvens rastreadas, para as quais observamos uma transição de fase termodinâmica do pixel mais frio. A gente consegue ver aqui, a leste da Itália tem o mar Adriático, que ao redor dessa região é onde eu encontro a maior quantidade de nuvens rastreadas, né? Só que elas também estão distribuídas bem de forma homogênea. Então, segundo os autores, esses resultados que foram apresentados não são tão característicos, não são características de uma região específica da Europa devido a essa homogeneidade aqui. Os resultados. Bem, os resultados foram divididos em 3 partes: a evolução temporal das propriedades microfísicas da nuvem, a análise de TG, que é temperatura de glaciação, para diferentes regimes meteorológicos ou microfísicos, a análise da variação de TG e da covariabilidade entre os diferentes parâmetros. Evolução temporal. Foi analisada a evolução temporal média dos diferentes parâmetros, constituindo um composto a partir de 796 nuvens rastreadas com tempo de referência T0. Bem, essa figura é o número de nuvens rastreadas para cada intervalo de tempo antes e depois do tempo de referência T0, que é definido pela transição de fase. Então, aqui, essa linha aqui na vertical é a transição de fase, o tempo T0. A gente consegue ver que existem 4 etapas de tempo: 2 antes da transição de fase, no caso, na fase líquida, e 2 depois da transição de fase, né? E essa linha na horizontal, ele demarca o limiar de 100 nuvens, que eles definiram como o mínimo, né? E quanto mais longe da transição de fase, menor vai ser o número de nuvens que vão ser rastreadas. Bem, a figura 3, ela fala da média da evolução temporal da temperatura do topo da nuvem, que é o CTT, para todas essas nuvens que foram rastreadas, usando o tempo de transição de fase T0 como referência. E essa área sombreada representa o desvio padrão. Observando aqui a fase líquida, antes da transição de fase, a gente consegue ver que a temperatura é, de certa forma, relativamente constante, né? Ela não diminui tanto, ela vai de cerca de 1 grau Celsius para menos 13,6 graus Celsius. Aí sim ela tem uma diminuição brusca justamente na transição de fase, que ela varia 17,5 graus Celsius nesse período, e depois ela continua sua diminuição de temperatura, permanecendo agora sempre menor do que menos 50 graus Celsius. A figura 3B, ela é semelhante à figura 3A, só que ela fala da média da evolução temporal da altura do topo da nuvem, que eu vou chamar de CTH. Bem, a gente consegue ver que na fase líquida temos um aumento da altura do topo da nuvem e ocorre uma aceleração dessa altura justamente na transição de fase também. E ela chega a aproximadamente, aqui está em metros, né? 10 mil metros, 10 quilômetros, né? Que corresponde praticamente a tropopausa nas latitudes médias. A figura 3C, ela é semelhante também às anteriores, mas no caso ela é a média da evolução temporal da velocidade de subida aparente do topo da nuvem, que é o meu ômega. A gente aqui consegue observar que a velocidade de subida aparente média do topo da nuvem ela é pequena, aqui justamente na fase líquida, ainda que seja positiva, ela fica em torno de 0,3 metros por segundo. Ela atinge um pico bem maior justamente na transição de fase, de cerca de 3,2 metros por segundo, e novamente ela diminui na sua fase de gelo. A figura 3D, semelhantemente às anteriores, no caso ela é a média de evolução temporal da área da nuvem no topo da nuvem.
Então, a gente consegue ver que na fase líquida existe uma diminuição da área da nuvem, foi de 10.887 para 5.695 quilômetros quadrados. Já na fase de gelo, tem um aumento da área do topo da nuvem, de 6.550 para 18.220 quilômetros quadrados, né? Esse aumento na fase do gelo, ele pode ser explicado pelo desenvolvimento da nuvem justamente na fase convectiva, porque ela vai crescer de tamanho, o que é esperado para as nuvens convectivas, e se desenvolvem verticalmente atingindo a tropopausa. Já por outro lado, essa diminuição da fase líquida, ela não é esperada. Isso acontece por causa do algoritmo de rastreamento. Por quê? Como eu disse anteriormente, o algoritmo ele é baseado na sobreposição de duas imagens sucessivas. Então, é mais fácil rastrear nuvens grandes do que nuvens pequenas por mais tempo. Então, à medida que a gente se aproxima aqui da transição de fase, as nuvens pequenas começam a ser incluídas na média. É isso que vai causar essa diminuição da média. A figura 3E, semelhante às anteriores também, ela é a média da evolução temporal dos raios das partículas de nuvem, que eu vou chamar de RE. No caso, na fase líquida, eu vou chamar de RE líquido, e na fase de gelo, RE gelo. A gente observa que tem um aumento dos raios das partículas aqui na fase líquida, e depois ele atinge um certo platô aqui na transição de fase, ocorre um novo aumento dos raios na fase de gelo, mas depois ele volta a diminuir, atingindo novamente esse platô mais abaixo, aqui. Esse aumento do raio, ele é uma característica das nuvens convectivas, na fase líquida também, porque as correntes ascendentes, elas vão transportar o vapor d'água e vai permitir que essas gotículas subam e possam crescer. E essa diminuição na fase do gelo, ele pode indicar que a nuvem já está num estado maduro, porque o tamanho do cristal de gelo lá na bigorna, geralmente ele é menor do que no núcleo, porque aí já tem a sedimentação dos grandes cristais, né, e a sublimação do gelo quando a nuvem vai se dissipar. A figura 3F, no caso, ele não considerou a média aritmética, ele considera a evolução temporal da mediana da profundidade óptica da nuvem, chamada de tal. Por quê? 10% das nuvens rastreadas têm uma profundidade maior do que 100 durante a sua vida. E esse era o limite para recuperação. Então, a média, no caso, não ia ser representativa para essa evolução. Então, no caso, eles vão usar a evolução da mediana da profundidade óptica da nuvem. Aí, essas áreas cinzas agora vão ser os quartis inferior e superior. A gente consegue ver que a mediana de tal, ela é bem constante na fase líquida, ela praticamente permanece em torno de 22,1, e ela depois na transição de fase, ela tem uma brusca diminuição, né, ela diminui para 15,1 na transição de fase. Essa diminuição na transição de fase, ela pode ser explicada porque os cristais de gelo são maiores, mas menos do que as gotas de nuvem. E após a transição de fase, a gente observa que a mediana de tal aumenta até cerca de 58,1, já no estágio maduro. Essa figura aqui, 4, ela é um esqueminha, no caso, de um resumo da evolução temporal das nuvens para diferentes etapas de tempo, desde o início até a maturação, com base em todas essas nuvens que foram rastreadas pelo algoritmo. Esses números aqui nos retângulos, eles correspondem às primeiras 3 etapas de tempo médias para o início do rastreamento, as 3 etapas antes da transição de fase, aí que eu tenho a transição de fase, as 3 etapas depois da transição de fase e os 3 últimos pontos, onde temos a maturação. A gente consegue ver que no início aqui do rastreamento, as nuvens têm, em média, pequenas partículas de nuvens, né? Temos uma profundidade óptica pequena também, a altura da nuvem também é baixa, mas a gente consegue ver, tem uma setinha verde aqui em cima, e a gente consegue ver que a altura da nuvem vai aumentando lentamente. Logo antes da transição de fase, as gotículas de nuvem, se a gente comparar com o momento anterior, elas já crescem mais, a gente consegue ver um aumento da velocidade aparente de ascensão do topo da nuvem, né? Que vai aumentando mais do que no momento anterior. E a profundidade óptica, no caso, é quase constante. Na transição de fase é quando nós temos o
movimento ascendente atingindo o seu máximo, né? Chega a cerca de 2,8, mais ou menos 1,6 metros por segundo. Aqui no caso seria o T0, né? Transição de fase. Após a transição de fase, o tamanho dos cristais de gelo, a área da nuvem, a profundidade, elas vão aumentar. Também tem um aumento da altura do topo da nuvem, mas já com um ritmo bem menor do que no momento anterior, que foi na transição de fase. E, finalmente, no último estágio, a área da nuvem, a espessura, a óptica, a altura do topo da nuvem também vão aumentar. E já, se a gente comparar aqui ao tamanho dos cristais de gelo, depois da transição e já no estágio maduro, ocorre uma diminuição do tamanho dos cristais de gelo. Bem, variação da temperatura de glaciação. A temperatura de glaciação, como eu disse anteriormente, que chamaria de TG, eu falei já anteriormente, né, que ela é a média entre as temperaturas do último pixel de líquido mais frio e do primeiro pixel de gelo. Mas aí, no caso, nós temos que a TG, ela pode ser também inferior a menos 38 graus Celsius, se o último pixel de líquido mais frio, ele for ligeiramente superior a menos 38 graus Celsius, e o primeiro pixel de gelo mais frio for muito inferior a menos 38 graus Celsius. Então, como é uma média, eu teria um TG bem negativo. Já, ele também pode ser positivo, ele pode ser maior do que zero. Se o último pixel de líquido mais frio for significativamente maior do que zero, e o primeiro pixel de gelo mais frio, no caso, for pouco menor do que 0 graus Celsius. Então, como é uma média, eu teria um TG positivo. Calma aí que eu passei demais. Foi. Considerando a resolução de tempo de 15 minutos, o TG para uma nuvem rastreada, ela não representa necessariamente a transição de fase. No caso, a transição ela pode ter acontecido em uma temperatura próxima à temperatura do último pixel líquido ou do primeiro pixel de gelo. Então, se a gente considerar a mediana de vários casos, assim a gente pode recuperar de forma estatística esse valor para o TG, e foi isso que eles fizeram. Eles recuperaram, né, esse valor de TG como menos 21,6 graus Celsius, sendo os quartis inferior e superior de menos 33,6 e menos 12,5 graus Celsius. Então, eles recuperaram o TG considerando diferentes regimes. A área máxima da nuvem, que chama de Amax, o máximo tal, profundidade, né, tal max, a velocidade de ascensão no tempo mais próximo da transição de fase, o raio da partícula na fase líquida, 2 ΔT antes da transição de fase, 2 ΔT após a transição de fase, e a CAP também no tempo mais próximo do T0, que é a transição de fase. E definiram 2 regimes para cada um desses parâmetros, que seria os valores menores do que o primeiro quartil e os valores maiores do que o terceiro quartil. Aí aqui, agora, eu tenho uma imagem, uma tabela, essa figura 5, no caso, tem A, B e C. A é a distribuição da temperatura de glaciação considerando 2 regimes definidos pela área da nuvem. No caso, menor do que o primeiro quartil, seria A menor do que 129 pixels, e A é maior do que o terceiro quartil, que seria maior do que 467 pixels. O mesmo para o B, que no caso a velocidade vertical em grande escala seria menor do que o primeiro quartil e maior do que o terceiro quartil. Assim como C, que é a espessura óptica da nuvem, menor do que o primeiro quartil e maior do que o terceiro quartil. E essa tabela é a temperatura mediana de glaciação para os regimes definidos pelos percentis 25 e 75 de cada parâmetro, no caso do primeiro e terceiro quartil. A gente consegue ver que a área máxima menor do que o primeiro quartil, menor do que 129 pixels, ela está relacionada a um TG de cerca de menos 22,2 graus Celsius, e a maior do que o terceiro quartil a um TG de menos 23,7 graus Celsius. Já a velocidade vertical menor do que o primeiro quartil está relacionado a uma temperatura de glaciação de menos 21,7 graus Celsius, e a velocidade vertical maior do que o terceiro quartil está relacionado a uma TG menor do que 20,7 graus Celsius. Assim como a espessura óptica menor do que o primeiro quartil está relacionada a uma TG de menos 25,7 graus Celsius e maior do que o terceiro quartil, uma TG de menos 22,2 graus Celsius.
Bem, agora temos a segunda parte, né, que no caso é a figura 5D e F, semelhantes às anteriores, mas no caso para CAP, é menor do que o primeiro quartil e maior do que o terceiro quartil. O raio efetivo dos cristais de gelo, menor do que o primeiro quartil e maior do que o terceiro quartil. E o raio efetivo da gota de nuvem, menor do que o primeiro quartil e maior do que o terceiro quartil, e a mesma tabela. A gente consegue ver que os valores de CAP menores do que 11 joules por quilograma, eles estão relacionados a um TG de menos 23,9. E a CAP maior do que 476,5 joules por quilograma estão relacionados a um TG de menos 12,7. Para o raio dos cristais de gelo, menores do que o primeiro quartil, estão relacionados a uma TG de menos 33,2 graus Celsius e maiores do que o terceiro quartil, uma TG de menos 18,2. Assim como o raio da gota de nuvem, menor do que o primeiro quartil, no caso 11 milímetros, né? Ele está relacionado a uma TG de menos 24,7 e maiores do que 20 milímetros, não, micrômetros. Estão relacionados a uma TG de cerca de menos 13,7. A gente também consegue observar que quanto maior o raio efetivo, maior vai ser a minha TG. Então, no caso aqui, o raio efetivo das gotas de nuvem, eu vou ter uma variação de 11 graus Celsius, já para os cristais de gelo, uma variação de 15 graus Celsius. E no caso da CAP, eu vou ter uma variação de 6 graus Celsius. Essa imagem que eu coloquei aqui, no caso, é um histograma bidimensional da altura do topo da nuvem, a área, o raio das partículas de líquido, de gelo, a CAP, a velocidade de ascensão e o TG, e no caso está uma em função da outra. E aqui, essa tabela é a correlação entre esses parâmetros. Eu só gostaria de destacar, no caso, a relação que existe entre o TG e a altura do topo da nuvem, que tem uma grande correlação, ainda que negativa, é uma grande correlação de menos 0,87. E também a correlação entre o TG e o raio da gotícula de nuvem na fase de gelo, que é de 0,41. E se a gente comparar também, fazer uma correlação entre o raio efetivo da fase de gelo e a altura do topo da nuvem, também existe uma boa correlação negativa de menos 0,35. Finalmente, última imagem. Essa figura 7 é só um esboço das conexões entre os diferentes parâmetros. Eles foram analisados em relação à variação de TG. E a tabela 4 é a linearidade entre os parâmetros no espaço definido entre os componentes do PCA. Só gostaria de destacar aqui, no caso, que é a colinearidade entre a velocidade de ascensão e o raio efetivo das partículas na fase líquida, que é de 0,99. Isso pode me dizer que está associado, no caso, uma maior velocidade de ascensão, uma maior corrente, né? Está relacionado a menores gotas de nuvem, no caso. Discussão. Então, grandes alturas do topo da nuvem, eles vão estar associados a menores RE líquido, ante a transição de fase, no caso, né, com uma colinearidade de 0,95. A hipótese dos autores é de que é mais fácil que os pequenos cristais de gelo possam atingir altitudes maiores por causa da corrente ascendente do que os grandes cristais de gelo, porque eles têm uma maior probabilidade de acabarem se sedimentando mesmo. E, além disso, também, os pequenos cristais, eles são encontrados no topo de uma nuvem mais fria, porque o vapor de água lá já não está disponível para permitir que esses cristais possam crescer. Então, por isso, encontramos menores mesmo. O menor RE líquido antes da glaciação, ele está relacionado a uma grande altura do topo da nuvem, e isso pode ser explicado por causa da presença de nuvens sobrepostas. Isso de acordo também com a CAP, com uma CAP menor, e uma corrente descendente maior, no caso, em 500 HPA. A gente pode notar também que a altura do topo da nuvem, no caso, que foi utilizado nesse estudo, ela está sempre no início da transição de fase. Esses resultados também indicam que os cristais de gelo menores estão associados a uma nuvem maior,
A extensão da bigorna, ela é impulsionada pela advecção dos cristais de gelo do núcleo convectivo e da sedimentação. Então, se o cristal de gelo for pequeno, a sedimentação vai ser menor, então a nuvem ela vai poder assim, se estender mais, por isso essa relação entre eles. Outra explicação que eles mostraram é que os cristais menores, eles também estão relacionados a correntes descendentes maiores. Isso aumentaria a advecção e a área da nuvem. Esses resultados têm um impacto no equilíbrio radiativo, principalmente nos trópicos, porque as bigornas das nuvens são muito importantes para determinar se as nuvens têm um efeito no aquecimento ou no resfriamento da superfície. Eles especularam também que quanto maior a ascensão, maior vai ser o RE líquido, porque maiores correntes descendentes vão estar associadas a uma região menos convectiva. Então, e a captação de água ela é menos importante do que para uma grande corrente ascendente. A correlação também pode ser explicada por nuvens sobrepostas, porque isso também pode influenciar o estudo, né, como falei anteriormente. Eles observaram também que as gotículas de nuvem maiores estão associadas a uma TG mais alta e grandes gotas de nuvem têm uma maior probabilidade de aumentar a concentração de gelo e facilitar a transição de fase e o desenvolvimento da fase de gelo. Bem, poucos estudos eles foram baseados em observação de satélite e recuperar as temperaturas termodinâmicas de transição da nuvem. No caso Rosenfeld e Lenski, em 1998, eles desenvolveram um método que é baseado no perfil vertical do raio da nuvem para estimar a temperatura de glaciação. Rosenfeld e colaboradores em 2011, eles usaram esse método para recuperar a temperatura de glaciação das nuvens convectivas com uma função de diferentes tamanhos de gotícula de nuvem e diferentes tipos de aerossóis. Aqui estão alguns resultados que eles encontraram, que para as nuvens marinhas, elas glaciaram a menos 16 graus Celsius, as nuvens continentais poluídas ou empoeiradas glaciaram cerca entre menos 22 e menos 25 graus Celsius, e as nuvens associadas à fumaça de incêndios florestais glaciaram em cerca de menos 35 graus Celsius. Senf e Deneck, em 2007, também incluíram a precipitação com as propriedades da nuvem que foram recuperadas das medições baseadas no espaço. Eles mostraram que quanto mais precipitação, estava associado quando tinha mais precipitação, estava associada a maiores bigornas e cristais de gelo menores. Então, a taxa de precipitação estaria associado a uma menor temperatura de glaciação nesse conjunto de dados. Esse resultado também pode ser explicado por estar relacionado com um topo de nuvem mais alto e uma área de nuvem maior. Então, mais provavelmente também seria um sistema convectivo mais intenso, mais forte. E concluindo, esse trabalho foi uma análise baseada na evolução temporal das propriedades microfísicas das nuvens convectivas isoladas durante o verão de junho e agosto de 2004 e 2015. Foram rastreadas, como eu disse anteriormente, 796 nuvens, acompanharam a evolução temporal das propriedades microfísicas dela com base nesse instrumento, o CEVIRE. Eles seguiram, né, essa evolução temporal média da temperatura do topo da nuvem e observaram que uma diminuição com o tempo mais rápido na transição de fase, como eu mostrei nos resultados anteriormente. Observaram também que a temperatura de glaciação depende do raio da gotícula, do raio do objeto de nuvem, e isso também está de acordo com os estudos anteriores. Descobriram também que o tamanho do cristal de gelo está fortemente relacionado com o tamanho das gotículas de nuvem e com a altura do topo da nuvem. Em relação à transição de fase, eles destacaram que é muito importante levar em consideração as diferentes correlações antes de avaliar qualquer efeito sobre a temperatura de glaciação. No caso dos instrumentos de satélite passivos, eles recuperam as propriedades da nuvem no topo da nuvem, como disse anteriormente. Então, a transição de fase considerada aqui está no topo da nuvem. Uma sugestão que eles colocaram seria interessante acoplar os dados ao sensor de satélite ativo, porque assim recuperaria o perfil vertical das propriedades da nuvem. É isso, obrigada. Estava só tentando ligar meu som, que eu expandi
Eu pensei que eu tinha caído, eu estava, meu Deus, eu apresentei tudo Eu aqui. explodi o monitor, aí ele desapareceu. Vou encerrar. Anne, muito obrigado, parabéns. Vou só encerrar a gravação aqui, interromper.